Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossos votos de muita paz e vamos a mais um sábado em que vamos buscar no livro Trigo de Deus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo Franco, a continuidade dos apontamentos, das belas páginas que estamos vendo sobre Jesus, né? Na busca sempre de entender os seus ensinamentos, as suas parábolas. E vamos pegar aqui então o Tabor e a imortalidade. Deslumbrados ainda, após a transfiguração do Mestre no ímpar diálogo com Moisés e Elias, em recolhimento, todos desceram o Tabor. Então, aqui é uma alusão que ela está fazendo ao Monte Tabor, que é um momento belíssimo. Há quem divida em 3 momentos, né? O nascimento de Jesus, a transfiguração e o desfecho no Calvário, né? Nesse momento aí do Monte Tabor, Jesus se mostra aos 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, no seu esplendor, na sua verdadeira condição, tanto que eles encegueceram-se e caíram de joelhos, né? E ao lado dele, ao lado de Jesus, se materializa ali Moisés e Elias, mantendo um diálogo. Então, os discípulos ficaram embevecidos com esse momento. Mas vamos continuar aqui. Lá em cima ficaram as esplêndidas paisagens espirituais, a comunhão plenificadora com Deus, o silêncio e o êxtase. Era necessário, porém, por enquanto, retornarem ao torvelinho, ao cotidiano, às mesquinharias do imediatismo, às criaturas humanas apaixonadas, sem rumo. O Planalto, onde haviam comungado com o pensamento divino, cedia lugar à planície das lutas e disputas pessoais. Para os discípulos foi muito difícil ter que descer, né? E descer já encontraram ali, Jesus já encontrou uma situação muito difícil, né? De um espírito totalmente subjugado. Por eles ficariam lá, tanto que o Pedro fala, queres que montemos uma tenda? Porque a ideia seria até ficar, né? Desfrutar mais tempo daquele momento tão divino que viveram. Mas tiveram que descer, né? Descer para a planície onde estavam as lutas. Então, o Planalto, onde haviam comungado com o pensamento divino, cedia lugar à planície das lutas e disputas pessoais. Eles, os discípulos, eram criaturas frágeis que se iam fortalecendo nos sucessivos embates, com os olhos postos no futuro. Criam no Mestre e temiam, não sabiam o que. Amavam-no e cada vez mais o conheciam, identificando-o como enviado. Na descida, rompendo o silêncio majestoso, disse-lhes Jesus: A ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. O que Jesus quis dizer a eles? Que não era o momento deles contarem aquilo que eles tinham vivido, aquele que eles tinham presenciado. Normalmente, esses 3 discípulos, que era Pedro, que estava sempre junto a Jesus, Tiago e João, 2 jovens, João o mais jovenzinho, né? E Tiago e João, 2 irmãos, filhos de Zebedeu, da família Zebedeu, e sempre juntos com Jesus, né? E eles presenciaram muitas coisas que os outros, nos seus afazeres, nos seus trabalhos, não estavam o tempo todo, né? Então Jesus fala para os 3: a ninguém conteis o que viram aqui, antes que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos, ou seja, antes que Jesus, Filho do Homem encarnado, né, ele encarnado, tivesse morrido, né,
e ressuscitado. O ressuscitado, entendamos bem, que é aquela aparição que ele teve, que viram, quem estava presente viu, palpável a todos, visível a todos que estavam no ambiente, ressuscite dentre os mortos, né? Quer dizer, depois da morte. O exuberante fenômeno mediúnico que trouxera do além da morte os ilustres líderes da raça, Moisés e Elias, deveria ficar ignorado pelas massas que não o podiam compreender. Somente as pessoas preparadas emocional e psiquicamente dispunham da percepção necessária para entender que ali Moisés revogava a proibição de se falar com os mortos, vindo ele próprio demonstrar a possibilidade ora tornada real. Então, um ponto que muitos cultos, né, muitas religiões se debatem tanto que Moisés proibiu indagar dos mortos, né, sendo que Moisés, ele mesmo, né, se fez presente ali, num diálogo, numa conversação, junto a Jesus, junto a Elias, né? Então, mas quem compreenderia? Quem compreenderia isso? Quem compreenderia que quando ele falava não indagais dos mortos, ele estava dando uma ordem para que se coibisse tantas indagações que se faziam, né? Os espíritos eram consultados para tudo, né? A ponto de fazer com que ele restringisse de alguma forma esse desequilíbrio, né? De consultar-se aos espíritos para tudo. Então, continuando aqui, a sua proibição quanto à evocação dos mortos justificava-se, aqui está sendo dito, para evitar o abuso em voga, porque nem todos os mortos podem retornar, atendendo aos reclamos dos vivos, sendo não raros substituídos pelos frívolos e mentirosos, que lhes usam os nomes para impor ao homem a liberdade de ação com responsabilidade e o uso do livre-arbítrio pelo respeito que devem merecer aquele que aos outros precedem na viagem de volta. Né? Então, realmente, não é salutar tirar as nossas responsabilidades dos ombros, indagando tudo, né, dos mortos. E aquilo realmente havia um excesso, abrindo campo ali para tantas mistificações, né? E Moisés, então, usou dessa fala rigorosa. Agora estava derrogada a interdição, porém o povo não deveria sabê-lo, senão quando ele próprio, ressurrecto e vivo, retornasse após a tragédia que todos conheceriam. Aqueles eram momentos de extraordinárias revelações. As mentes se dilatariam ao infinito, a fim de absorverem os conteúdos imortalistas ali testemunhados. A morte sempre se apresentou como a grande determinadora, aliás, como a grande destruidora da vida e amarga separadora daqueles que se amam, a indesejada. Para fugir-lhe a sanha, adornaram o culto à memória dos mortos com exéquias e homenagens, flores e incensos, leituras e lágrimas. De alguma forma tentaram dissimular-lhe a face trágica. Apesar disso, ela permanecia enigmática. No passado, essas exéquias e o culto aos mortos revestiam-se de processos ritualísticos e complexos cerimoniais, em provas de amor para com alguns, assim como para aplacarem os gênios maus que velavam junto ao cadáver.
Então, repetindo, para fugir-lhe a morte, né? Sempre o medo da morte. Para fugir-lhe a sanha, adornaram o culto à memória dos mortos com exéquias e homenagens, flores e incensos, leituras e lágrimas. De alguma forma tentaram dissimular-lhe a face trágica. Apesar disso, ela permanecia enigmática. No passado, essas exéquias e o culto aos mortos revestiam-se de processos ritualísticos e complexos cerimoniais, em prova de amor para com alguns, assim como para aplacarem os gênios maus que velavam junto ao cadáver. Entre os gregos era hábito colocar-se uma moeda entre os dentes do defunto, que variava de valor conforme as posses do extinto, a fim de pagar a Caronte, o barqueiro que o fazia atravessar as águas da Estige, conduzindo-o a outra margem. Jesus veio demonstrar que a consciência é a portadora do tesouro dos atos de cada um e que dela ninguém se exime a partir do momento do grande transe. Jamais fez apologia da morte, em razão dela não existir conforme era descrita. Toda a sua mensagem é de ação, e por isso mesmo ele declarou ser a ressurreição e a vida, em incessante convite ao crescimento espiritual. A partir daquele momento, no Monte Tabor, foi inaugurado conscientemente por Jesus o intercâmbio entre os homens e os espíritos, demonstrando a sobrevivência da vida à morte. O reino dos céus, que está no íntimo de cada criatura, ali esplendeu grandioso, e Jesus, superando os visitantes do além em beleza, poder e glória, transfigurou-se diante dos amigos deslumbrados. Nunca mais as criaturas perderiam o contato com o mundo transcendente, onde se originam a vida, os seres, a realidade, e se reencontram os que mergulham na carne para o processo de evolução, quando cessa o fenômeno biológico. O Tabor e a imortalidade permaneceram como símbolo da nova era. A era cristã, a era desse intercâmbio abençoado, a era que Jesus coloca tudo de uma forma tão profunda que marca tantos e tantos corações que permaneceram junto a nós durante esses milênios, né? Durante esses séculos, né? Que compõem aí o tempo pós-Cristo. Quantos e quantos que estavam lá nos 500 da Galileia, estavam lá naquele último momento, naquela última aparição de Jesus que se fez presente como uma despedida de uma forma mais palpável, em que todos puderam vê-lo resplandecer junto a eles. Todos o ouviram e ouviram dele os rumos, as determinações, tudo aquilo que Jesus contava com eles no decorrer daqueles séculos, para que todos os seus ensinos ficassem sedimentados e pudessem florescer e pudessem frutificar. E vamos agora a 3 vezes o negou. Agigantavam-se as responsabilidades dos discípulos, à medida que se popularizava a mensagem de Jesus. O mestre permanecia consciente da gravidade da hora e do significado do tempo. Não eles, porém, que não conseguiam impregnar-se da magnitude do ministério.
Desacostumados às tarefas de alto porte, viviam da rotina do trabalho, que faculta o pão e preenche as necessidades diárias e imediatistas, sem descortina intelectual para os voos gigantescos. Deslumbravam-se com a sua doutrina, amavam-no, porém sem dimensão mental para a grandeza do que ocorria. Ainda hoje é assim. Os cristãos não se dão conta do poder da mensagem, a qual se vincularam por osmose ou receberam por hereditariedade. Se a penetrassem com a razão e a vivessem, alterariam completamente a face social e moral da humanidade. Resolveriam os problemas econômicos, políticos, raciais, que enlouquecem e enlutam os povos e dizimam centenas de milhões de vidas. Aceitam as teses do amor e do perdão, da fraternidade e da justiça, vivendo sobre os vencidos e tripudiando sobre os fracos e necessitados. Jesus e sua doutrina ainda são enigmas para a mentalidade odierna. Aquele que, no entanto, deixaram-se contagiar, renovaram a sociedade e tornaram-se exemplos que comovem, dignificam e inspiram o gênero humano. A turba multa queria de Jesus pão para o estômago e unguento para as chagas, saúde para os órgãos enfermos, mas nenhum compromisso com a vida responsável. Como havia na condição de criança leviana, o Senhor a socorria e ministrava-lhe as orientações salvadoras, que se tornavam rumo de segurança e de libertação das paixões selvagens. Então, Jesus via nessa turba multa, né, criança leviana, né? Então, ele socorria, passava as orientações salvadoras, né? Atendia ali aquela dor física, atendia ali aquela chaga, né? E assim ia desenvolvendo o seu trabalho com o objetivo de alcançar aquela alma, aquele coração, aquele espírito eterno, imortal. Era natural que as forças da ignorância e da perversidade se unissem para impedir a propagação dos ensinos superiores, simbolizadas na figura mitológica de Satanás. Ainda hoje respondem pelas induções ao mal, à indignidade, ao crime, à defecção, à covardia. Na roupagem física ou dela despidos, esses seres rondam os obreiros do bem e aguardam o momento próprio para desferirem as suas sórdidas agressões. Sintonizando na faixa dos conflitos das criaturas, facilmente arrastam-nas, presas às malhas das suas funestas insinuações. Olha, muito importante. Na roupagem física ou dela despidos, esses seres rondam os obreiros do bem. Muito, muito importante essa colocação da Amélia Rodrigues. Porque esses espíritos maus, né, que querem ali acabar com as manifestações do bem, inclusive alcançando a cada um de nós, minando a nossa confiança, minando aquela vontade que muitas vezes cresce em nós de fazermos algo mais significativo, que nos enobreça, que dê um sentido mais profundo às nossas vidas. Não são só espíritos que alcançam a nossa mente e insuflam pensamentos nocivos, deletérios. Nós sabemos disso e está muito claro. Na roupagem física ou dela despidos.
espíritos encarnados na roupagem física, sintonizando na faixa dos conflitos das criaturas, facilmente arrastam-nas presas às malhas das suas funestas insinuações. Porque ingênuos e desarmados de malícia, mesmo advertidos pelo Mestre, os discípulos a cada momento cediam às insinuações da força perturbadora que os sitiava. O poema, rico de detalhes sobre o reino de Deus, era apresentado sem cessar. Naquela noite amena, pontilhada por interrogações quase infantis e expectativas mal definidas, Jesus acercou-se de Pedro e advertiu-o: Simão, Simão, eis que Satanás obteve permissão para vos joeirar como trigo. Isso quem nos fala é Lucas, né? Através de Lucas que veio essa fala de Jesus. O trigo joeirado, diz a Amélia Rodrigues, o trigo joeirado torna-se pão e 1000 alimentos outros. O grão produz o grão e, quando esmagado, propicia a manutenção da vida. Grão é vida. O coração humano, quando ralado pela dor, liberta emoções transcendentes, qual diamante bruto que, após burilado, fulge como uma estrela. As resistências morais do ser valem pela forma e grandeza com que suportam as provações e sofrimentos. Ralar o grão é meio para libertar os recursos nutrientes que nele dormem. O mesmo ocorre com as pessoas idealistas. Simão comoveu-se com a revelação, mas ele prosseguiu: Porém, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez arrependido, fortalece teus irmãos. A grave informação tomou o companheiro de grande amargura. Ele respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, não só para a prisão, mas também para a morte. Havia sinceridade na resposta. No entanto, o ser humano é a sua própria fragilidade. Gostaria de ter um comportamento quando derrapa noutro, ser fiel enquanto foge ou delata. Então era o desejo de Pedro quando ele disse que o seguiria na prisão, o seguiria na morte. Ele estava sendo sincero, né? Mas nós nos derrapamos ali com as nossas fragilidades, com os nossos medos, com as nossas fraquezas. Jesus conhecia a fundo a fraqueza moral dos seres e assim mesmo os amava, sem os censurar. Para que não houvesse dúvida, o amigo arrematou algo apiedado do discípulo fraco. Declaro-te, Pedro, que hoje, antes do cantar do galo, 3 vezes terás negado que me conheces. O companheiro protestou confrangido. Era-lhe impossível assim comportar-se. Ele o amava, abandonara tudo para segui-lo. Demonstrá-lo-ia no momento próprio, protestou intimamente. Jesus sentia que lhe chegava a hora. As nuvens borrascosas, prenunciando a tragédia, adensavam-se. Ele havia realizado o ministério, amara até o máximo, e agora daria a própria vida em amor. O Getsemane, aureolado de luar, aguardava. A ceia terminara, e o símbolo da união que deixaria permanecer arrebentava-se com a saída de Judas, que fora vender o cordeiro. Uma infinita comoção tomaria conta da terra logo mais e produziria um terrível sulco nos corações humanos. Tudo então sucedeu
conforme estava previsto. Os companheiros, sem solidariedade, dormiam enquanto ele suava sangue e aguardava. Vamos dar uma recordada? Foi aquela prece, a oração do horto, no Jardim das Oliveiras, né? No Monte das Oliveiras, no horto, né? Jesus estava lá com seus discípulos, pouco antes de Judas chegar com os soldados. E Jesus aguardava, sabia exatamente o que estava acontecendo. Pede para que os discípulos orassem, que estivessem vigilantes. Por 2 vezes, eles adormecem. Um sono irresistível toma conta deles. A agonia mortal começava para alongar-se por vários séculos. Neste momento, no horto, Jesus ora por todos. É aquele momento que ele pede pelos seus discípulos, sabendo que eles sentiriam muita falta, que eles sentiriam muita saudade, que eles se sentiriam muito fragilizados, receosos. Pede por todos os outros, ele divide em momentos. E agora vos peço, Pai, por todos os outros, que é por todos nós ainda tão frágeis, que ainda estamos aqui, né? Que ainda estamos aqui, enredados nas malhas do nosso egoísmo, da nossa inércia, da nossa falta de vontade de luta, da nossa ignorância. Mas a agonia moral começava para alongar-se por vários séculos. As estrelas, como olhos divinos, piscavam ao longe, testemunhando. Ele foi preso e arrastado de um para outro lugar, sem uma palavra de justificativa, sem ninguém que o defendesse. E naquela noite inesquecível, sob o velário dos astros, 3 vezes Pedro negou, após o que cantou o galo. 3 vezes, não apenas uma vez, mas arrependeu-se depois e fortaleceu seus irmãos. E como fortaleceu? Que presença bendita foi Pedro junto a este grupo. Que presença bendita. Ele era a ponderação. Pedro era ponderado, né? Então, ele soube lidar com o temperamento ardoroso de Paulo. Ele soube lidar com as intransigências judaicas do Tiago, o maior. Ele soube lidar com as situações ponderando, apaziguando, apacentando. Por isso que o cristianismo teve continuidade. Senão poderia ter sido já derrocado ali no seu início. Mas os judeus, né, vindo quantas vezes para ver o que acontecia na casa do caminho, em que Pedro com os outros discípulos montam ali um posto de assistência a todos os necessitados, que por ali passavam e ali buscavam um refúgio, viam ali aquela presença ponderada. Então, que lição para nós. Será que nós, todas as vezes que agimos contra a nossa natureza, que é justamente agir no mal contrariando a nossa natureza divina, será que todas as vezes que praticamos o mal, não estamos negando a Jesus? Claro, né? Ficamos aqui lendo, vendo Pedro, analisamos Judas, tudo mais. Nós temos que pensar em cada um de nós, né?
O que estamos fazendo com tudo que Ele nos deixou? Reflitamos muito, que fiquemos em paz, que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, nos envolva e abençoe.